Oséias capítulo 6. Todos encontraram? Amém, misericórdia. Todos comigo? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a tua santa palavra, eterna, infalível, inerrante palavra do Senhor. A leitura da sua palavra, Senhor, já nos traz edificação, exortação, consolo, conforto. Mas eu te peço nesse momento, Pai, arranca tudo aquilo que há em nós, que nos impede nessa noite de ouvir a sua voz através da sua palavra, Senhor. Peço que o Senhor vença as minhas limitações e as minhas dificuldades. Vença, Senhor, a barreira que há no próprio pregador e fale com os teus eleitos, com o teu povo nessa noite. Fale com aqueles que estão ouvindo esta mensagem também pela internet, Senhor, através da sua palavra. Nos ajuda nessa noite. É o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema do ano da nossa igreja é o ano do amor. E seguindo esse tema, propus para essa mensagem um título que é polêmico e irônico, mas é proposital. Por que amar um Deus intolerante em um tempo de tolerância? Não é? Nós vivemos nessa geração do metaverso, da tecnologia, do amor incondicional ao próximo, o amor que aceita tudo, o amor que não rejeita nada, o amor que abraça tudo e a todos de qualquer forma, de qualquer maneira. Esse mundo do metaverso, aí, a linguagem da tecnologia, para quem não sabe, é a nova ideia de unificação das redes sociais, para que as pessoas passem a viver em um mundo virtual, um mundo além do aqui e agora, porque esse mundo é mau, esse mundo é ruim, esse mundo não tem nada do que se aproveita. Não há lugar para Deus neste mundo. No mundo do metaverso, tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é belo. Mas como explicar, por exemplo, tragédias como nós estamos vendo nesses dias lá em Petrópolis e outras cidades que foram assoladas por fortes chuvas? Onde está Deus? Onde está Deus? Dezenas de mortes, famílias chorando os seus parentes, os seus mortos, mães chorando os seus filhos, coisa terrível, triste, que traz angústia ao nosso coração. E as pessoas perguntam, aonde está Deus que não vê isso tudo acontecer? Mas pior do que aonde está Deus é nós lermos na Escritura que Deus não apenas está presente, como atuante soberanamente sobre todos os aspectos e assuntos que ocorrem no mundo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Salmos, lá está escrito claramente que Deus é o Deus que preside os dilúvios. Quando nós lemos Isaías, Deus diz que faz a paz e cria a guerra. Ele faz o mal no sentido não do mal moral, mas o mal da calamidade. E aí, como nós
conseguimos coadunar tudo isso que está acontecendo e ainda um Deus soberano, controlando todas essas questões. Não é mesmo? E o livro de Oséias é um livro espetacular. Diz aí um famoso pregador, o ano passado, há poucos meses atrás, ele disse que a Bíblia precisaria ser atualizada para o nosso contexto, para o nosso mundo. Mas, lendo, por exemplo, claro que toda a Escritura é inspirada, mas lendo também, por exemplo, o livro de Oséias é mais atual do que o jornal, as notícias que vão sair daqui a pouco nas redes sociais e na internet, ou amanhã nos jornais impressos. É um livro incrível, impressionante. Quando nós lemos Oséias, parece que nós estamos lendo os acontecimentos e os fatos do nosso país. Nós vemos roubo, nós vemos violência, nós vemos a prostituição espiritual do povo chamado povo da aliança. E Oséias, ele prega exatamente ali, por volta do ano 760, 720 a.C., profeta levantado por Deus para avisar ao povo, trazer o povo ao arrependimento, senão viria o grande e terrível juízo de Deus. Contemporâneo do profeta Amós, nós vemos no livro de Oséias que Deus é um marido ciumento que zela por sua aliança. Um Deus que tomou para si um povo, fez uma aliança com este povo, cuidou desse povo, amou esse povo, sustentou esse povo, libertou esse povo, e em troca o que o povo fez? Correu atrás de outros deuses. Na primeira oportunidade que tiveram, foram adorar outros deuses. Criaram expectativas diante de outros deuses, os deuses que Deus havia falado antes deles entrarem na terra. Destruam os seus postes ídolos, destruam as suas imagens, não se associem com eles. E exatamente esses deuses, liderados aí pelo Deus maior, Baal e os seus Balaíns, o povo então se prostitui. Deus, no livro de Oséias, vai chamar isso de adultério espiritual, porque Deus se apropria da imagem do marido, e o povo aliançado, que é a igreja no Antigo Testamento, é a esposa. E Deus vai dizer que a esposa estava adulterando contra ele. Tanto é que Oséias é levantado justamente com essa figura, essa imagem. Deus diz: olha, Oséias, você vai se casar, sua esposa vai se prostituir, e pior, Oséias, você não vai impedi-la da sua prostituição. Você vai estar casado com ela. Ela vai se prostituir. E você não vai fazer nada. Por quê? Porque a sua vida, Oséias, é a imagem da igreja. Uma igreja que tem o seu Deus cuidando, protegendo, chamando ao arrependimento. E a igreja com esperança em tantas outras coisas. E não o Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas apesar da rebelião do povo, Deus, por amor a si mesmo e a sua aliança, Ele promete redenção, irmãos, e perdão. A sua misericórdia não tem fim. Por isso, o título, Por que amar um Deus intolerante em um tempo de tolerância, é claro que é irônico, mas, de fato, o Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é um Deus intolerante, porque Ele não tolera o pecado. Ele não tolera a quebra da aliança. Ele não tolera que o seu povo viva de qualquer maneira, de qualquer forma. Se nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, o povo do pacto, nós temos que viver da forma de Deus. E viver da forma de Deus é viver em arrependimento. Mas esse Deus, de fato, não cabe na sociedade hoje. Porque o Deus que eles querem que seja adorado mundialmente é o Deus da tolerância, é o Deus que aceita tudo, que perdoa tudo. Não importa o modo que você vive, da forma que você vive, como você vive. O importante é amar. Mas a Bíblia vai nos mostrar, e eu vou usar esse texto como exemplo, que não é bem assim. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar no texto que nós lemos é que nós devemos amar a Deus, porque Ele, sendo rico em graça e em misericórdia, convoca o seu povo ao arrependimento. Um povo mau, perverso. Um povo que havia abandonado a Deus e o seu conhecimento. Por exemplo, voltando aí um pouquinho no seu texto, Oséias, no capítulo 4,
Nós vemos Deus dizendo, olha, o meu povo, a partir do verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, e é interessante que esse mesmo texto vai dizer que o povo é como os sacerdotes, que eles estavam acusando. Então, diante de um povo mau como esse, diante de um povo rebelde, um povo idólatra, nós vemos no capítulo 6, mas vamos pegar também aí o verso 15, do último do capítulo 5. Deus diz, olha, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Então, essa é uma oração, do verso 1 até o verso 3, é uma oração de arrependimento. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Deus, irmãos, mesmo diante da maldade, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante da perversidade, do adultério espiritual, Deus está sempre dizendo, voltem, vinde, adoremos ao Senhor. É um convite entre o povo, os sacerdotes convidando o seu povo, chamando, vamos, voltemos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Deus, Ele fere, mas Ele também cura. Deus, Ele disciplina, mas Ele também ama o seu povo. Então o convite do Senhor para nós nessa noite e em todos os dias da nossa vida é, voltem-se para o Senhor, vinde, voltemos, nos tornemos para o Senhor. Ainda há esperança, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de se arrepender. Essa é a mensagem do Evangelho. Mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, nós com toda a nossa maldade, com toda a nossa indiferença, com a nossa idolatria, mesmo nesse tempo de metaverso, tecnologia, rede social, em que a gente passa muito mais tempo conectado do que ajoelhado orando, mesmo assim Deus nos ama e diz, voltem, voltem para mim, voltem para a minha presença, busquem a minha face, eu estou aqui, pronto para ouvir e consolar vocês. No verso 2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele um povo despedaçado, moído pelo sofrimento. Porque Deus está alertando o tempo todo, eu vou enviar o juízo sobre vocês, eu vou destruir vocês. Porque vocês não me ouvem, vocês não se arrependem, vocês não voltam e vocês serão destruídos. Mas mesmo um povo despedaçado, sofrido, mesmo um povo passando por grandes angústias e sofrimentos, como por exemplo estamos vendo agora lá em Petrópolis, ou em tantas famílias enlutadas por conta da pandemia, meus irmãos, é duro sim, é doloroso, é sofrido a disciplina do Senhor, machuca, dói, nos coloca de joelhos, faz a gente chorar, faz a gente tremer. Mas as misericórdias do Senhor são tão grandes e tão amorosas que duram pouco tempo. Por 2 dias, 2 dias o Senhor pune o seu povo, disciplina o seu povo, chama a atenção do seu povo, mas ao terceiro dia, Ele se levanta. Nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 4 a 7. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como
filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, irmãos, se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, é porque Deus nos ama, é porque somos filhos, e é porque Deus tem cuidado de nós e não quer que nós abracemos o pecado e nos deleitemos no pecado. Pelo contrário, Deus nos quer mais próximos dele. Então é preciso o quê? Disciplina, correção. E é duro, é difícil. Quem está passando pela disciplina do Senhor, é difícil até muitas vezes dar glória a Deus. Cantar com alegria em momentos de dor e de dificuldade é muito difícil. Quando tudo falta, quando tudo dá errado, quando parece que Deus, o teto está de bronze, o céu ficou de bronze, e Deus parece que desapareceu, e você ora, parece que a oração não saiu ali do seu lugar, parece que não tem ninguém nos ouvindo, não tem ninguém nos escutando. Mas a Bíblia nos mostra que é porque Deus nos ama tanto, que Ele nos disciplina, nos corrige, para que possa nos aperfeiçoar no seu amor. Deixa o texto marcado de Oséias, marca aí na sua Bíblia, e vamos lá para Deuteronômio. Acompanha comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler do verso 3 ao verso 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele te humilhou. Deus, né? Humilhou o povo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então vejam que Deus, Ele traz grande libertação do povo do Egito. Grandes sinais e maravilhas, as 10 pragas, de forma maravilhosa, abalam as estruturas de todo o Egito. Deus tira aquele povo de lá, e aquele povo peregrina 40 anos no deserto, irmãos. 40 anos. Nós entendemos, segundo as Escrituras, que foi pela dureza do seu coração. Mas ao mesmo tempo, e na mesma medida, Deus diz, foi para a sua disciplina que eu fiz isso. Porque vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos. Então, ainda que seja dura a disciplina do Senhor, ainda que seja difícil essa disciplina, ela dura por um breve tempo, não é para sempre. Porque Deus nos ama e tem cuidado de nós. Então, se não sei como você está passando, como está a sua vida, como está sendo a situação que você está enfrentando, mas se você está sendo disciplinado pelo Senhor, fique alegre, glorifique ao Senhor, porque Deus te ama. Deus está te tornando mais semelhante a Jesus. Conforme diz o escritor de Hebreus, que o Filho aprendeu pelo que sofreu. O sofrimento, irmãos, por mais que seja doloroso, difícil, e ninguém quer sofrer, ele é ingrediente da vida cristã, faz parte. O sofrimento faz parte, o sofrimento nos amadurece, o sofrimento nos faz crescer, o sofrimento nos ajuda a perseverar, e é através do sofrimento que nós somos polidos e moldados, e a Bíblia diz isso, mas é por breve tempo, porque no terceiro dia ele se levantará. E o terceiro ponto desta oração, voltando lá a Oséias, mas pode deixar marcado Deuteronômio. O verso 3, ele diz assim, conheçamos, ainda na oração, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor,
Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O conhecimento, irmãos, salvífico de Deus é privilégio dos eleitos. Nós entendemos pelas Escrituras que existem 2 livros onde Deus se revela. Um é a criação. Deus mostra a sua glória, o seu poder, os seus atributos na criação. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que todos devem glorificar a Deus, todos devem exaltar a Deus apenas contemplando as obras da criação. Mas por causa do pecado o homem não faz e não pode fazer isso. Mas existe uma revelação, um livro chamado Revelação Especial, que é este aqui que nós estamos diante dele, as Escrituras Sagradas, no qual Deus se revela de forma especial ao seu povo. É através das Escrituras que nós sabemos o tamanho dos nossos pecados, como são horrendos os nossos pecados e como Deus é santo, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Ele é compassivo, como Ele é amoroso. Tudo isso nós conhecemos através das Escrituras. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas pessoas se acomodam com o conhecimento primário, né? Conhecem a Deus, creem em Cristo e passam anos de uma vida espiritual estagnada. Passam 30, 20, 25 anos e o conhecimento de Deus é o mesmo que teve lá atrás, quando foi salvo. Mas a Bíblia nos diz: conheçam e prossigam em conhecer. Cresçam na sua maturidade espiritual, na sua fé. Aprofundem o conhecimento que vocês têm de Deus. Porque nós só podemos amar um Deus que nós conhecemos. E nós devemos amar a Deus exatamente por isso, é o terceiro ponto da mensagem. Porque Deus se deu a conhecer ao seu povo. Irmãos, nós só podemos amar esse Deus, glorificar esse Deus e cultuar esse Deus, porque Ele decidiu se revelar a nós. Porque nós aprendemos na Escritura que o nosso pecado nos afastou de Deus, tampou os nossos olhos, nos cegou espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados. Nós não buscamos a Deus, não desejamos a Deus e não queremos Deus. Então Deus vem atrás do seu povo e se revela e se mostra ao seu povo. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Senhor. O conhecimento de Deus, o conhecimento que nos dá a salvação, está nitidamente atrelado ao conhecimento da sua palavra. Não tem como uma pessoa chegar à fé em Jesus Cristo sem a palavra de Deus, é impossível. Porque é na palavra que está revelado todo o plano de salvação. Voltando lá para Deuteronômio. Vamos ler um pouquinho, alguns textos. Quero que vocês leiam junto comigo. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha a Deus, olha Moisés. Moisés, aquele que veio para escrever a lei de Deus, olha o que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Deus não quer simplesmente, irmãos, bonecos mecânicos que cumprem rituais religiosos. Ele diz isso lá em Oséias, no texto que nós lemos: misericórdia eu quero e não sacrifícios, conhecimento do Senhor e não holocaustos. Deus não quer simplesmente alguém que saiba a teologia de cor, que saiba ritos, que frequente igreja. Ame o Senhor teu Deus, porque Ele é o único Senhor. O amor a Deus. E o amor a Deus está vinculado ao quê? Ao conhecimento de Deus. Olha como é que o texto continua. Estas palavras, verso 6 de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Ora, que palavras? A palavra
A palavra, a lei. A palavra estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Vocês vão ensiná-la aos teus filhos. Ora, irmãos, como que se ensina a palavra? Orando? Como que se ensina a palavra? Ensinando, lendo, explicando. Dessa forma, a Bíblia nos mostra e nos ensina que o conhecimento de Deus, irmãos, vem pela palavra. E que o amor a Deus vem através do conhecimento da palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós amamos a Deus. Bom, pelo menos em tese teria que ser assim. Sabemos que tem alguns aí que quanto mais conhecem a palavra, mais se afastam de Deus. Mas esse não é o normal. O normal, quanto mais conhecemos a Bíblia, quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais nós amamos a Deus, mais nós oramos, mais nós temos prazer de estar na casa do Senhor com os irmãos. Não existe amor a Deus sem conhecimento da palavra. Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem, né, na nuvem, um anjo trazendo uma carta, entregando para você, dizendo assim, tenha fé e creia. Nada disso. A fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir que esse Deus, Ele é amoroso, e mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa maldade, mesmo diante da nossa corrupção, Ele diz, vinde, voltemos e adoremos ao Senhor. Quando nós lemos João, no capítulo 14, agora Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, Ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo, irmãos? É a palavra. É a Bíblia. Vocês me amam? Então guardem a Bíblia, guardem os meus mandamentos, conheçam a Escritura. Se nós hoje fizéssemos uma pesquisa aí, né? Vamos sair fora aí, vamos pesquisar, vamos fazer uma enquete. Hoje está na moda esse negócio de enquete. Vamos fazer uma enquete. De 100 pessoas que nós entrevistarmos, as 100 pessoas vão dizer que amam a Deus, as 100 pessoas vão dizer que amam a Cristo, e as 100 pessoas vão dizer que confiam no Deus da Bíblia. Mas será que conhecem a Bíblia de fato? Será que conhecem o Deus da Escritura de verdade mesmo? Como disse o falecido e grande teólogo presbiteriano R.C. Sproul, ele disse assim, dê-me o Cristo bíblico ou não me dê nada. Eu não aceito migalha. Ou eu sou apresentado ao Cristo das Escrituras, ou eu sou apresentado ao Cristo bíblico, ou eu não quero nada. Será que isso, irmãos, está no nosso coração? Porque Jesus mesmo disse, me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. E lá no verso 21, Jesus vai dizer assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. O mesmo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 3 a 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, presta atenção no que João está dizendo. 1 João capítulo 2, versos 3 a 5. Aquele que diz, eu o conheço, eu conheço Cristo, eu amo Cristo, eu amo Deus, eu confio em Deus. Eu conheço. Mas aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Irmãos, não é o Rodrigo que está falando, é a Bíblia, é a palavra revelada de Deus. Você conhece, você diz que conhece a Deus e conhece a Cristo? Então você guarde os seus mandamentos, a sua palavra. Porque aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Então, uma das marcas, irmãos, de que realmente nós amamos esse Deus, de que nós temos desejo por Ele, o queremos, do grego aí, né, o telos, o desejo da nossa alma, aquilo pelo qual nossa alma anseia de verdade. Qual é a característica, a evidência de que você ama a Deus? Que você quer conhecer a palavra dEle. Você quer se aprofundar na Escritura. E porque você se aprofunda na Escritura, você vive uma vida de arrependimento de pecados. Porque quanto mais você lê a Bíblia e mais estuda a Bíblia, eu não sei vocês, mas comigo é assim, pior eu me vejo. Parece que é um espelho ao contrário, né? Na verdade é um verdadeiro espelho. Quanto mais a gente lê a Bíblia, eu falo assim, meu Deus, eu sou isso. E depois você passa para o capítulo posterior, não, eu não sou isso não, eu sou pior do que isso. E você lê o outro e fala assim, é pior do que o pior. E mesmo assim, Deus me ama. Mesmo assim, Deus nos chama ao arrependimento. Voltem, venham e recebam do perdão e da salvação. Por isso, irmãos, um terceiro ponto aí para que a gente possa já partir para as conclusões. O conhecimento de Deus traz bênçãos pessoais para você, para mim, mas também traz bênçãos para a igreja. Uma igreja que conhece a Deus é uma igreja forte, indestrutível e inabalável. Lembram de Esmirna lá em Apocalipse? Uma igreja pobre, perseguida. Jesus falou assim, olha, o diabo vai prender vocês ainda mais 10 anos aí na prisão. Mas Jesus não tem uma repreensão contra aquela igreja encontrada fiel, porque era uma igreja que estava sustentada na palavra. Quanto mais você, individualmente, e a igreja como um todo, se sustentam na Escritura, mais essa igreja é forte. Não forte para o mundo, não forte aos olhos do mundo. Talvez aos olhos do mundo sejamos insignificantes. Um bando de malucos e lunáticos que creem nesse Deus intolerante, que diz, se arrependam dos seus pecados ou vocês serão punidos e condenados. Que falta de amor. Que povo mais maluco crer num Deus desse. Um Deus que aparentemente está fora de moda. Um Deus que não se encaixa no discurso do século 21, mas é o Deus da Escritura, é o único Deus verdadeiro e é o Deus que concede perdão e salvação ao seu povo. Voltando lá para Oséias agora. Senão, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, o Rodrigo esqueceu Oséias lá atrás. Foi para Moisés, esqueceu, Oséias ficou no meio do caminho. Não, nada disso. Estamos expondo Oséias ainda. E voltando lá para encerrar. O verso 4, Deus diz, olha, que te farei, ó Efraim. Efraim é um nome poético para Israel. E Israel, como é a esposa, né, o povo de Deus é a esposa. O que Deus está fazendo assim, é como se ele estivesse dizendo assim, o que eu farei contigo, minha noiva, minha bela noiva? O que eu faço com você, hein? O que eu vou fazer com você? Minha querida esposa, Efraim. Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Vejam, um arrependimento passageiro. É como muitas vezes nós fazemos, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu nunca mais vou falar dessa forma. Eu nunca mais vou agir assim. Uma hora depois a gente está fazendo tudo de novo. É um arrependimento falso, ingênuo. Vocês são como o orvalho da manhã. Chega lá de manhã, cedinho, o sol está nascendo, está lá o orvalho belo na flor. O sol vem, aquilo evapora, passa rápido. O que é isso? É o falso arrependimento. Meus irmãos, como o Jonathan Edwards dizia, nós precisamos muitas vezes nos arrepender do nosso próprio arrependimento, que é superficial, é fraco. Não produz perdão de Deus, porque da mesma boca que diz, olha Senhor, me perdoa, eu me arrependo, voltemos, e Senhor, estou arrependido.
depois, no dia seguinte, já estamos praticando tudo de novo, fazendo tudo errado de novo, e agora sabendo que Deus não se conforma com isso. Mas, mesmo assim, mesmo nós sendo esse tipo de gente, sabia que Deus nos ama? E mesmo sendo assim tão perversos, mesmo assim tão inconstantes, tão incrédulos, Deus diz: voltem, deem meia volta. E para encerrar, vamos para o finalzinho lá de Oséias, porque eu creio que nada melhor do que encerrar essa mensagem com a própria palavra de Deus, a própria mensagem do livro, capítulo 14 de Oséias, diante dessa situação toda, diante de quem nós somos, diante de o que nós temos feito hoje, né, no nosso mundo, na nossa sociedade. Diante de tudo isso, temos fraquejado, negociado a fé, sido incrédulos. Mesmo assim, a mensagem de Deus está lá no capítulo 14 de Oséias: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Olhe para a sua situação, olhe para o seu pecado, é por causa deles que vocês caíram. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de não ouvir os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não quer religiosidade morta, Deus quer um coração quebrantado, contrito, arrependido na presença dele. O verso 4, curarei a sua infidelidade, é a promessa do arrependimento. Se você de fato está arrependido dos seus pecados e não quer continuar vivendo a vida que você está vivendo, a promessa de Deus é: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Ou seja, não é por sua causa que eu vou te amar. Não é porque você é legal, porque você é bonito, porque você é estudioso, não é porque você ora, não é porque você prega, não é porque você evangeliza, não é porque você é bom. É eu de mim mesmo, Deus falando: eu de mim, eu os amarei. Porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel, para minha noiva, para minha esposa, para o meu povo. Olha só como é que ele inverte a linguagem. Eu agora serei como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Portanto, irmãos, concluindo, há esperança para nós. Há esperança para a nossa geração. É possível, sim, amar um Deus, entre aspas, intolerante, em uma geração, entre aspas, tolerante, porque essa geração de tolerante não tem nada. Porque esse mundo só tolera você e só tolera eu enquanto nós estivermos seguindo determinados protocolos e pensando como eles. Basta pensar diferente, seremos odiados e excluídos. Mas é possível, sim, amar um Deus intolerante no meio de uma geração toda tolerante. Basta se voltar em arrependimento, verdadeiro arrependimento de pecados. Basta se voltar para Deus. E basta buscar o conhecimento de Deus na sua palavra. E então seremos de fato restaurados. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama. E Deus, com certeza absoluta, nos chama nessa noite, irmãos, para nos voltarmos para Ele. Que Deus os abençoe. E que essa palavra fique no vosso coração e traga edificação para as suas vidas.